Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, atendendo à resolução número 008 de 2006, instituiu o programa Conhecendo o Parlamento Catarinense, com o objetivo de tornar acessível à população as atribuições e atividades desenvolvidas pelo Legislativo catarinense, além de contribuir para a formação política e o exercício da cidadania. Dessa forma, dentro do programa Conhecendo o Parlamento Catarinense, iniciamos hoje a 10ª edição do projeto Estágio Visita, com o objetivo de propiciar aos estudantes universitários momentos de reflexão e ampliação dos conhecimentos sobre as funções, atribuições e atividades desenvolvidas pelos parlamentares catarinenses, bem como de suas contribuições para o desenvolvimento da cidadania. Estão presentes neste evento 51 estagiários, representantes de 20 municípios catarinenses. Neste momento, gostaríamos de destacar e agradecer a presença do senhor diretor da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e diretor de Educação e Inovação da ABEL, Alexandre Lencina Fagundes. Agradecemos também a presença do senhor diretor-geral interino da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Diego Vieira de Souza. Agradecemos o senhor presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, EDECONTAS, Roberto Eduardo Lamari, a senhora conselheira consultiva da ABEL, Carla Evangelista Vieira, e também agradecemos o senhor assessor parlamentar Wilsonei Gonçalves, neste ato representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. Convidamos a todos agora, neste momento, para assistir ao vídeo institucional da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e, em seguida, ao vídeo do presidente da escola e deputado estadual, Mauro de Nadal. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. A Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, é um órgão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui, você, prefeito, vereador, servidor público, estudante, cidadão, encontra cursos para a formação política, técnica e cidadã, além de programas e projetos que envolvem as comunidades para promover uma aproximação cada vez maior com o Legislativo. Os cursos são oferecidos em 2 modalidades, presenciais e à distância. No site da escola você encontra o calendário de cursos, faz sua inscrição e consegue todas as informações atualizadas. E o mais importante, todos os cursos são totalmente gratuitos e geram certificados. Com o programa Legislativo em Ação, a escola chega em todos os municípios de Santa Catarina. São cursos que investem na formação do servidor e do cidadão catarinense, aprimoram os serviços prestados à população e oferecem formação política, técnica e cidadã. Além disso, a Escola do Legislativo promove programas que aproximam estudantes da prática legislativa, gerando conhecimento e experiências que certamente transformam a educação dessas crianças e adolescentes. No Parlamento Jovem, por exemplo, estudantes de escolas públicas e privadas vêm ao Parlamento e vivem a experiência de serem deputados. Eles participam de comissões e votações nos mesmos moldes do regimento interno da Casa. Como resultado prático, muitas propostas já foram acatadas pelos parlamentares e transformadas em leis estaduais. Outro programa é a formação continuada para vereadores mirins, que contribui para a formação política dos estudantes que participam dos programas promovidos pelas câmaras municipais. A Escola do Legislativo vai até os municípios e promove aulas de capacitação e atualização. E anualmente acontece um encontro estadual de vereadores mirins que reúne todas as câmaras mirins na sede da Alesc, para mais um momento de formação. E vale um destaque especial para o PAB, Programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, que anualmente acolhe jovens com perfil de vulnerabilidade social para oportunidades de estágio na sede do Parlamento. E é por meio da Escola do Legislativo que esses jovens recebem qualificação na formação continuada do PAB, um caminho sustentável de gerar oportunidade e integração social. Esses são somente alguns exemplos de como a Escola do Legislativo trabalha, buscando o envolvimento da comunidade com a política, construindo cidadania por meio de acesso à informação. Acesse o site da escola e saiba como participar.
Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. É a escola do Legislativo ainda mais perto de você. Olá, aqui é o deputado estadual Mauro de Nadal, presidente da Escola do Legislativo. Quero, por meio deste vídeo, saudar a todos os participantes deste evento, que conta com a participação do nosso time e o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. É importante destacar que a Escola do Legislativo realiza um trabalho fantástico em favor do aprimoramento da democracia, com a participação de jovens, servidores, políticos e a comunidade catarinense. Em minha caminhada, fui prefeito de Cunha Porã, sou deputado estadual pela 4ª vez e por 2 oportunidades tive a honra de ser presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tenho muita satisfação em exercer a atividade política e entendo que essa é uma função essencial para a organização das comunidades. Acredito que política se faz com diálogo, em busca de entendimentos para resolver o que o cidadão considera prioridade. Por isso, espero que a experiência seja muito proveitosa. Contem sempre com a Escola do Legislativo. Um forte abraço. Neste momento, convidamos o senhor diretor da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, Alexandre Lencina Fagundes, para dar as boas-vindas aos estudantes participantes da 10ª edição do programa Estágio Visita. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Opa! Cumprimentar o nosso diretor-geral da Assembleia, o Diego, um grande parceiro, grande incentivador de tudo que a escola realiza, né? A Carla, que um pouco da história da nossa escola, que inclusive esse ano completa 25 anos, começou pelas mãos da Carla. A Carla foi a grande idealizadora do processo inicial, né, Carla? A nossa primeira coordenadora da Escola do Legislativo. E aí temos a honra, e depois vocês vão ter a aula inaugural aí com o nosso presidente da ABEL, o Lamari, que tem uma experiência muito grande, uma expertise muito grande nesse tema que nós, enquanto Escola do Legislativo, trabalhamos, que é a educação legislativa. Então, em nome do deputado Mauro, vocês já receberam, através do vídeo, as boas-vindas dele, né? Na quarta-feira, isso? Quarta-feira, né? Quarta-feira à tarde, ele vai ter um momento com vocês, vai conversar com vocês, pessoalmente. Mas, em nome dele, dá as boas-vindas a todos vocês, que vocês realmente aproveitem essa oportunidade, essa experiência. Vocês já viram um pouco no vídeo institucional da escola, um pouco do que a gente faz. A nossa escola, aqui está o Lamari e a Carla não me deixam mentir, né? A nossa escola ela é uma referência a nível nacional, então é um orgulho para nós catarinenses, né? Uma honra para o parlamento catarinense ter uma escola com essa envergadura. E um dos projetos que fazem ela ter essa dimensão é o Estágio Visita. O nosso núcleo de educação para a democracia, ele é um núcleo dedicado exclusivamente para interagir com os jovens catarinenses, né? Ou seja, que a gente trabalhe com a educação para a democracia com todos vocês. E aí, nessa trilha que a gente trabalha a educação para a democracia, a gente começa lá com os vereadores mirins, né? Agora, no próximo dia 1º de outubro, a gente vai ter um encontro estadual deles. São mais de 1.200 jovens de todo o nosso estado. É um evento, eu diria que é o maior evento que nós temos na escola, dessa envergadura. Vai ser no Centro-Sul, então se vocês, porventura, quem mora em Florianópolis ou estiver em Florianópolis, quiser nos prestigiar, é na quarta-feira, dia 1º de outubro, o dia todo, né, a programação, aonde eles vão ter esse ano e vão tratar sobre o tema de segurança nas escolas, né? Aí o Integra, que é o Comitê Permanente de Paz e Cidadania nas Escolas, vai estar interagindo com esses jovens para a gente discutir esse tema nesse encontro. Aí nós temos o Parlamento Aberto, o Parlamento Jovem, né? O Parlamento Jovem é, como o vídeo nos mostrou, é a experiência que os jovens que são eleitos lá nas escolas, representando todas as regiões do estado,
E aí são 5 jovens por cada escola, são 8 escolas selecionadas e 40 deputados e deputadas jovens experienciam, né, aqui na Assembleia o que é o dia a dia de um deputado de fato. Mas vocês também, enquanto estágio visita, e aí esse programa é destinado e pensado exclusivamente para vocês, acadêmicos, né, da nossa universidades, enfim, de vários cursos, né. Nós temos hoje aqui representado vários cursos, sendo que a grande maioria de vocês são estudantes do curso de Direito. Então, esse programa é pensado para que vocês também tenham essa experiência de como funciona o parlamento. Né? Vocês vão ter uma aula com o presidente Lamar e logo mais, ele vai falar sobre a educação legislativa, enfim, vai trocar um monte de ideias com vocês sobre essa pauta, mas amanhã vocês começam a mergulhar na experiência do que é o parlamento catarinense. Vocês vão ter, durante esses próximos dias, aulas de formação do processo legislativo. Vocês vão entender como as comissões permanentes funcionam na casa, né? Porque todas as pautas da sociedade catarinense que transitam no parlamento, elas são discutidas dentro dessas comissões. Vocês vão acompanhar as 2 principais comissões da casa, que é a de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças. Vocês vão poder experienciar uma sessão ordinária do parlamento, uma sessão plenária. Vão visitar o presidente, deputado Júlio Garcia, na presidência da casa. O Diego, nosso diretor-geral, vai ter um momento com vocês para explicar todo o organograma, como funciona o parlamento catarinense. E também, como eu falei antes, vão ter uma fala no momento com o deputado Mauro de Nadal, que é o nosso presidente. Então, em nome da Escola do Legislativo da Assembleia de Santa Catarina, né? Em nome de todo o nosso time. Aqui está a Marta, a Lili, né? O Danilo está aí, que são as pessoas que trabalharam nesse projeto e estão interagindo com vocês. A gente dá as boas-vindas e deseja uma boa estadia a todos vocês, que vocês possam aproveitar essa experiência e como eu falava antes na entrevista ali, que vocês possam sair daqui com mais conhecimento, né? Que vocês, além de saírem daqui com mais conhecimento, lá fora vocês possam compartilhar essa experiência e esse conhecimento que vocês vão usufruir durante esses próximos dias. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, e aproveitem essa brilhante experiência que vocês vão ter. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Alexandre. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor diretor interino da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Diego Vieira de Souza. Alô. Pedi licença para vocês para falar daqui, porque eu gosto de falar perto de vocês. Eu não consigo, o Alexandre ele tem o dom da palavra mais aprimorado do que o meu, ele consegue falar de maneira solene, correta, olhando nos olhos de vocês, mas eu não consigo, não adianta. Se eu pego o microfone na mão, eu tenho que vir aqui na frente de vocês. Eu queria começar dando uma boa noite. Agora eu queria uma boa noite de quem está tendo uma oportunidade que muda vidas. Eu queria uma boa noite de quem está sendo o privilégio de estar aqui na Assembleia Legislativa para aprender política e educação cidadã. Boa noite. Agora sim a gente teve uma boa noite um pouquinho melhor. Quero dizer para vocês que eu me sinto muito empolgado. Eu falei para o Alexandre que eu ficava muito feliz, ficaria muito feliz em vir aqui conversar com vocês hoje, porque eu tenho uma experiência pessoal com estágio visita. No ano de 2009, se eu não me engano, no mês de setembro de 2009, eu fui selecionado para fazer o estágio visita da Câmara dos Deputados, que é um programa muito semelhante ao estágio visita de vocês. Ele é promovido pela CEFOR, que é a Escola do Legislativo da Câmara dos Deputados. À época, eu tinha 19 anos e fazia jornalismo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando eu tive essa oportunidade de ingressar lá naquele estágio visita, aquela experiência mudou a minha vida. Mudou integralmente a minha vida. Mudou a minha noção de carreira, mudou a minha noção de Estado, mudou a minha noção de legislação, de como são feitas as leis. E, à época, eu tive a oportunidade, dentro do estágio visita da Câmara dos Deputados, de aprender um pouquinho sobre processo legislativo. Processo legislativo da Câmara, que é um órgão, que é um poder legislativo bicameral, mas existem muitas semelhanças entre o processo legislativo da Câmara dos Deputados e o processo legislativo da Assembleia Legislativa. De maneira geral, em linhas gerais, eles têm semelhanças.
Ocorre que eu voltei de Brasília em setembro e em outubro publicaram o edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E eu olhei, opa, quero trabalhar com o Legislativo. Isso vai mudar, eu vou me dedicar. Eu peguei aquele edital, estudei até a prova e tive a oportunidade de ser aprovado no cargo de analista legislativo. Há 15 anos atrás, iniciar essa carreira, que hoje me traz aqui enquanto diretor-geral em exercício da Assembleia Legislativa para conversar com vocês. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Agarrem essa oportunidade. Agarrem com as duas mãos. A gente sabe que vocês já estão tendo um privilégio enorme de estar aqui. Os próximos passos de cada um de vocês dependem exclusivamente de vocês. Mas contem com o apoio da Escola do Legislativo, desse time maravilhoso que está aqui, e da Assembleia Legislativa, para que os caminhos de vocês estejam cada vez mais abertos. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor diretor-geral Diego. Neste momento, senhoras e senhores, convidamos para proferir sua palestra o senhor Roberto Eduardo Lamari. O senhor pode se posicionar ao palco, por favor. Roberto Lamari é bacharel em Direito pela Unesp, especialista em Gestão Pública pela USP e em Ciência Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É procurador legislativo e diretor-geral da Escola do Legislativo, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas, ABEL, e presidente da Associação Paulista de Escola do Legislativo e Contas, APEL. Com a palavra, o senhor Roberto Eduardo Lamari. Uma ótima palestra a todos. Boa noite. Tá, obrigado. Primeiro, boa noite a todos e todas. Queria saudar o Alexandre, diretor da escola, meu amigo, o diretor-geral em exercício, o Diego, Carla, minha amiga, também, que hoje é conselheira da ABEL, né, mas que foi também uma das grandes responsáveis aqui pela Escola do Legislativo, por seus programas, e a equipe toda, tem mais gente aqui, a equipe da escola e da Assembleia Legislativa são os responsáveis por isso, e, evidentemente, também o presidente da escola, o deputado Mauro de Nadal, né, e o deputado Júlio Garcia, né, que é o presidente da Assembleia, que também propiciona, né, e ajuda que a escola funcione. Mas eu queria falar com vocês aqui, né, porque, primeiro, dar os parabéns para vocês por terem escolhido estar aqui hoje, né. Eu acho que o Diego falou muito bem, agarrar uma oportunidade de poder estar aqui hoje é extremamente importante. A escolha de vocês é uma escolha do porquê a política é importante, né? E a gente, quando fala de política, parece que é um palavrão, né? Falar de política, as pessoas evitam, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. A importância da política, porque podem ter certeza que todas as questões que vocês fazem na vida de vocês passa pela política. Então, pertencer a ela é inevitável, né? E evitá-la, você não vai conseguir deixar de participar da política. E, portanto, essa atitude apolítica é a pior das atitudes políticas que pode se ter. Mas não é o caso de vocês, com certeza, porque se vocês estão aqui, vocês pensam diferente disso. E aqui, até vi, o outro estágio de visita que eu tive aqui, já tem alguns aqui que estão trabalhando já aqui na casa. Então, é uma oportunidade interessante de vocês também ascenderem na carreira de vocês, no curso de vocês. Eu sei que a maioria aqui no curso de Direito, mas tem uma galera aqui de outros cursos. Tem até um de oceanografia que eu li lá. Quem é? Ela. Olha que legal. Bacana. Né? Jornalistas, enfim, engenharia, tem vários tipos de cursos aí. Mas vamos lá. Eu não comecei a falar, olha, trouxe aqui, vou apavorar você, umas 20 páginas que eu vou falar, brincadeira.
Aqui é só uma página que eu anotei para não me perder, para eu não ficar nos devaneios. Estava combinando com o Alexandre, que às vezes eu fico falando, aí eu fico lá falando mais de 40 minutos, e aí eu falo, meu Deus, como é que eu vou encerrar essa minha fala, né? E aí a cabeça fica atrás, continuo falando e a cabeça fica lá pensando como encerrar. Então, agora, dessa vez, eu falei assim, não, e uma vez eu fiquei 20 minutos depois dos 40 e não encontrava o final. Eu falei, gente, então eu falo, boa noite, e saio correndo, aí resolve o problema. Mas fica um pouco sem sentido. Mas talvez fique também, porque, na verdade, eu fiz um roteiro aqui e a intenção é só de não me perder, mas a ideia é ir falando as coisas como elas vão fluindo e a gente pensa. Primeiro, eu preciso dizer, quando a gente falou aqui, Abel, né? O Alexandre, ele é nosso diretor de inovação, educação e inovação da Abel, a Carla é conselheira da Abel, eu sou presidente da Abel, mas o que é a Abel, né? Porque, para vocês, certamente, não é nada que lhe dizem respeito no dia a dia. Então, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas é uma associação, evidentemente, como o nome diz, que reúne as escolas do Legislativo em todo o Brasil. E aí é que eu vou conversar com vocês. Escolas do Legislativo, elas existem e elas falam de democracia. Falar de democracia e cidadania. Ninguém nasce democrático. Né? Não sei se já perceberam isso, vocês não nasceram democratas. A gente tem que aprender a democracia. E a gente parece que só aprende democracia exercitando a democracia. Mas não é a melhor forma, não. É exercitar a democracia no nosso dia a dia. Não é ali, só na hora que aparece a urna eletrônica, vai lá e digita lá, fim, acabou o nosso exercício da democracia. É isso que a grande maioria faz. Vai lá, digita o nome dos seus candidatos, aperta fim e acabou. Aquele fim que aparece ali parece que é o nosso fim do nosso exercício da cidadania e democracia. E não é. Na verdade, ali se inicia, porque esse é o partir do momento que você precisa começar a fiscalizar e participar da política. Então, as escolas do Legislativo que a gente representa, elas fazem um trabalho muito importante de cidadania, de democracia em todo o Brasil. Você tem programas fantásticos no Amazonas, no Rio Grande do Norte, no centro-oeste do país, no sul, lá embaixo, lá em Uruguaiana e aqui em Santa Catarina, né, várias escolas no interior do estado e a Escola da Assembleia, que é uma escola, como foi falado, e é verdade, e é importante que vocês saibam disso, a Escola de Santa Catarina, da Assembleia Legislativa, é uma escola reconhecida nacionalmente. E ela é reconhecida nacionalmente pelos programas que faz com jovens, com crianças e com adultos. E ela tem um trabalho muito bem feito, com uma equipe muito boa. Então, e, aliás, alguns dos projetos, como esse, são copiados em todo o Brasil. E isso deve ser motivo de orgulho a toda a equipe, né, evidentemente. Mas a gente copia. E até se falam, lá em São Paulo, eu sou diretor de uma escola, no Grande São Paulo, e nós copiamos o estágio de visita lá. Né? Então, assim, a gente nas escolas não tem essa vergonha de fazer isso. E a gente trabalha muito com crianças. Nós temos lá a coleção em miúdos, não sei se já ouviram falar, junto com o Senado Federal, mas é muito interessante que tem a Constituição Federal em miúdos, tem o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Maria da Penha, e agora nós vamos lançar ODS, né? Tem também o Estatuto da Igualdade Racial, vai sair o de deficiência, da pessoa com deficiência, e vai ter o de ODS, que é a questão de meio ambiente, que vai ser lançado, tudo para crianças, e a gente começa a trabalhar com uma geração que não foi perdida ainda, que são as crianças, essas sim a gente pode dizer que são o futuro do país, porque vocês não são, mas daqui a pouco eu digo por quê, né? Aí vocês já ficaram desesperados, mas não, depois eu chego lá porque vocês não são o futuro do país. Agora, o que faz, e aí eu entro propriamente naquilo que eu quero conversar com vocês. Educação legislativa. Talvez vocês nunca ouviram falar nesse termo, mas essa é uma realidade. E é uma realidade construída a partir das escolas do Legislativo, mas educação legislativa nada mais é do que tudo aquilo que o Poder Legislativo produz de conhecimento.
né? Mas a gente fez uma pequena divisão. Então, esse trabalho que as escolas fazem, que é um trabalho fantástico, é um trabalho que muda a vida das pessoas, que muda a realidade das pessoas, que ensina a democracia, a cidadania, o que é política. Esse trabalho que as escolas fazem, a gente, dentro da ABEL, passou a trabalhar para valorizar e conseguimos um Dia Nacional da Educação Legislativa. O dia 15 de maio, que é por um acaso, não tão por um acaso assim, é o mesmo dia de fundação da ABEL, 15 de maio, é o Dia Nacional da Educação Legislativa. Portanto, antes disso, quando a gente falava de educação legislativa, era meio que uma viagem, vamos dizer assim, né? Ah, existe educação legislativa, mas ninguém falava disso. Mas, a partir do momento que você tem uma lei nacional que cria o Dia Nacional da Educação Legislativa, o que é feito é uma realidade, porque há um reconhecimento do Congresso Nacional, do Presidente da República, da existência de um dia. Veja, então, a educação legislativa, o que a gente diz que a gente faz ultimamente, é uma revolução silenciosa a favor da democracia. Digo que é uma revolução silenciosa porque, infelizmente, a educação normal que vocês passaram, que eu passei, ela não cuida de educar politicamente das pessoas. Vocês não foram educados politicamente e eu não fui educado politicamente. Isso é um problema seríssimo. E a educação formal não faz isso. Por isso a gente diz, as escolas do Legislativo fazem uma revolução silenciosa a favor da democracia. Isso que está acontecendo aqui hoje é extremamente importante. E tem outros estados fazendo isso com crianças, com jovens. Então, por isso a gente diz, é um grãozinho de areia? É. Mas a gente acaba transformando a vida de algumas pessoas, e isso é extremamente importante. Então, o que é a educação legislativa? Educação legislativa é discutir, dentro do parlamento, políticas públicas, para que elas sejam melhor, mais bem feitas. Para que o Poder Legislativo tenha condições de discutir políticas públicas que venham do Poder Executivo, ou mesmo construí-las aqui dentro de uma forma melhor. Portanto, as escolas podem apoiar os parlamentares, as comissões, né, dentro do processo legislativo. As escolas têm esse dever de apoiar esse processo legislativo. Que amanhã eu acho que vocês vão ter aula, né? Amanhã vão ter aula de processo legislativo. E, desde já, é uma matéria que eu gosto muito, mas eu só vou dar um pitaco aqui, porque o processo legislativo é importante, não é só fazer leis, mas a qualidade das leis. É isso, provavelmente, a professora vai falar sobre isso, porque se faz muitas leis, mas, infelizmente, não se preocupa com a qualidade das leis e da participação popular na hora de se fazer leis. O outro tema que a educação legislativa cuida é da formação do servidor. E isso, essa casa faz muito bem, outras casas fazem muito bem, que é a formação, a qualificação do servidor. É missão da escola fazer isso, é educação legislativa. Portanto, educação legislativa, eu falei aqui do quê? Discussão de políticas públicas e formação do servidor. Mas tem um outro tema, que é a educação para a cidadania. E é esse tema que eu quero cuidar com vocês, porque esse é o tema que vocês estão inseridos. Vocês estão inseridos dentro esses 3 programas, aí, essas 3 definições de educação legislativa, vocês estão inseridos na educação para a cidadania. E é isso o que nós vamos discutir aqui um pouco. Eu disse, nós não fomos educados politicamente, né? Eu tive, provavelmente a Carla teve, provavelmente o Alexandre teve, o SPB, ou Educação Moral e Cívica. Essa é uma época da ditadura, que você tinha aí uma matéria, não sei se alguém aqui já ouviu falar em Educação Moral e Cívica, o SPB? Não? Já? Não, vocês já. Vocês não valem, vocês já ouviram falar. Vocês não, né? Já? Se tiveram Educação Moral e Cívica? Não. Mas sabe que ela existiu. Mas o próprio nome diz, educação moral e cívica, né? É uma questão muito mais moral, uma questão muito mais cívica, não que não seja importante, de conhecimento da bandeira, hinos, né, de respeito ao país, a questão de soberania, etc., etc. Tudo isso é muito importante, mas isso não é educação política. Isso não é formação política. Portanto, nós não fomos educados politicamente. E
E aí a gente chega à conclusão que os nossos políticos não são formados, não têm conhecimento de política como deveriam ter. Porque políticos não são seres extraterrestres, né? Políticos são iguaizinhos a nós. Eles tiveram a mesma formação que eu tive e, portanto, eles estão aí falando de política e a gente sabe da realidade. Eu viajo o interior do país e câmaras municipais e, muitas vezes, deputados e vereadores assumem os seus mandatos sem ter conhecimento de política. É incrível, mas isso é verdade. E como é que a gente consome política, então, se a educação formal não nos ensina política? Como é que a gente aprende política? Vocês, muito provavelmente, a geração de vocês vai dizer assim, eu consumo política nas redes sociais. Não vamos falar que não? É mais ou menos isso ou não? A gente acaba vendo ali. A minha era muito na televisão, né? Televisão, nos jornais, tal. Hoje isso diminuiu muito a televisão, mas ainda é um veículo importante. As pessoas consomem aprender política por televisão, por rede social. Isso é um grande problema, porque isso não é formação política, isso não é aprender política, e principalmente quando a gente fala de redes sociais. Não sei se vocês... vou só fazer aqui um paralelo. Quando alguém, antigamente, né, na minha época, queria tirar liberdades de alguém, ou queria encarcerar alguém, você restringe a liberdade dele, e para você restringir a liberdade, o que você faz? Você faz com que a pessoa não tenha contato com o meio externo. É assim, então você retira a liberdade da pessoa quando você quer dominar alguém. Uma forma de dominação é retirar da pessoa o contato com o meio externo. Era assim que se fazia antigamente. Hoje, não. Hoje a rede social é a maior forma de dominação que existe. Quando a gente fala de rede social, a gente fala é a maior liberdade que existe. Né? Hoje as redes sociais tornam a gente livre, tornam a gente... Podemos falar o que a gente quiser nas redes sociais. Okay? Será que é isso? O algoritmo ele está lá para te mostrar justamente o contrário. Porque quando você dá cliques e quando você fala determinada coisa, você cai em um determinado mundo que o algoritmo leu e é aquilo que você participar. Você cai exatamente em bolhas. Provavelmente a bolha que você gosta. Porque você precisa se sentir confortável, essa é a lógica. Né? Hoje, quando a gente fala em esquerda, direita, mas não é bem isso que eu quero dizer, mas é um pouco disso. Você vai cair na bolha que te satisfaz. Lógico, sempre vai entrar um engraçadinho ali para atrapalhar e para fazer a polêmica e discutir com você. Sim. Mas, na maioria das vezes, não, quase 99% das vezes, o algoritmo vai te levar para bolhas e ele vai... Ou seja, você vai aprender aquilo que você, na verdade, sugestionou ele que era o certo. Portanto, a sua... formação política, na verdade, vai ser deformada. Porque isso não é formação política. Porque muitos de vocês aqui devem estar pensando que aprender política é ser de esquerda, direita ou centro. Não é nada disso. Essa é só uma opinião política, é uma ideologia política que você vai adquirir, vai opinar, depois que você souber o que é política. Então, a maior forma hoje de aprisionamento e de colocar alguém à margem de conhecimento são as redes sociais. Ela te leva a isso. Portanto, um péssimo local para se aprender e falar de política. Mas é por aí que a gente vai. Não, na minha época da televisão também não era diferente disso, porque o algoritmo era o dono da rede e ele que queria que a gente aprendesse aquilo que ele queria que fosse o correto. E como é que a gente sai disso? A gente só sai disso aprendendo um pouco de política e falando de política e conversando de política. E aí, o que é ser educado politicamente? O que a gente deve aprender, né, entre as coisas? Seria
uma autonomia de pensamento. Primeira coisa, a gente tem que ter autonomia de pensamento. Para ter autonomia de pensamento, você deve absorver um pensamento qualquer e dali fazer a sua autocrítica e escolher se aquilo, o seu discernimento do que é certo, o que é correto, ou não, o que você acredita. Mas a primeira coisa que você tem que ter é a autonomia de pensamento. As redes sociais não te dão essa autonomia. Elas te levam a ter senso crítico. Você precisa ter senso crítico. Para ter senso crítico, você deve sempre absorver uma informação e sobre sua vivência aquilo, você dizer, olha, eu acho isso certo ou não correto. Não consumam opiniões e palavras do que alguém fala apenas porque ela falou, e isso serve para o meu caso aqui. Né? Mas serve para o caso de todo mundo. Quando se levam uma informação, vocês precisam ter senso crítico daquilo. Isso é extremamente importante para que a gente tenha formação política. Capacidade de participar ativamente da vida em sociedade. Esse é um outro extremamente importante. Como é que a gente participa ativamente da vida em sociedade? Apenas se a gente tiver conhecimento de como se participa dela. Portanto, o que vocês vão fazer essa semana aqui é extremamente importante para vocês participarem do Poder Legislativo. Vocês vão conhecer um pouco de como funciona o Poder Legislativo. Isso seria necessário do Poder Executivo, isso é necessário do Poder Judiciário. Né? Não é um conhecimento tão fácil, mas minimamente a gente precisa conhecer. Né? As diferenças de poderes, né? O que faz o Poder Executivo, o que faz o Poder Legislativo, faz o Poder Judiciário. Hoje eu estava brincando que eu estava trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo, uma vez chegou um pessoal lá de uma manifestação e eu disse assim, poxa, esse pessoal está vindo aí, o que eles estão reclamando? Aí me falaram, nem lembro, faz tanto tempo, mas aí eu só sei que falaram assim, poxa, mas isso aqui não é aqui na Câmara, é lá na Assembleia Legislativa. Então, veja, vinham lá, tinham 5.000 pessoas, eles todos estavam enganados. Né? Eles estavam reivindicando alguma coisa que não era lá o local de reivindicar. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente acha correto, que precisa ser feito na rua da gente, na casa da gente, na cidade da gente, no estado da gente, no país da gente, aonde que a gente deve saber reclamar, né? Aonde a gente deve iniciar. Né? Então, conhecer as instituições e saber para que elas servem, como participar delas, é extremamente importante. Eu vou fazer uma confissão aqui, a gente dá muita aula de educação política. Né? Estava até comentando hoje com o Alexandre, a gente vai nas escolas, e às vezes entra na escola como Poder Legislativo para dar aula, aí chega lá e o professor fala, como é que vai o prefeito? Aí você fala assim, não sei, o prefeito deve estar indo bem, o prefeito, tudo bem, não sei o quê. Não, mas vocês não têm contato direto com o prefeito? Não, então, eu estou no Poder Legislativo. Não, mas não é a mesma coisa? Veja, isso quem fala para a gente é professor. Se professor fala isso, a coisa está ruim. E aí eu falo para os cursos aqui, né, a maioria é direito, mas tem outros cursos. Mas eu tenho muitos amigos que são dentistas, médicos, tal, eles não conhecem separação de poderes, não conhecem divisão de poderes, não conhecem as competências de cada um, porque não se ensina isso na faculdade. Até na faculdade de Direito não se ensina isso. Vocês vão ter, né, teoria do Estado, tal, não sei o quê, vão ter um pouco mais de conhecimento disso, mas na maioria das faculdades não se fala sobre isso. Então, as pessoas saem do ensino normal, né, e vão para a faculdade e também não têm esse conhecimento. É muito difícil você participar da vida política de um país se você não tem nenhum conhecimento sobre isso. E países desenvolvidos investem muito em educação política. O Canadá, ele faz, a partir do seu parlamento, um programa de capacitação em cidadania e política para 1 milhão de jovens por ano. Né? Veja aí o tipo de a qualidade de cidadania e participação política que você vai criar fazendo isso permanente durante essa semana, que vocês vão conhecer bastante do Poder Legislativo. O papel dos nossos governantes. Será que nós conhecemos
né? Como eu falo, as redes sociais nos tornam muito especialistas em tudo, né? Já repararam como as pessoas falam nas redes sociais? Elas sabem tudo sobre STF. Tudo. Conhece todo. Hoje em dia nós temos milhões de especialistas em STF, em direito. Lei Magnitsky, então, agora são os maiores especialistas. É capaz o pessoal dar aula para quem criou a lei lá nos Estados Unidos. E aí, a verdade é, ninguém sabe nada. As pessoas dão palpites e a gente compra as coisas como sendo verdadeiras ou não, ou você discorda porque você acha também ao contrário, né? Mas a gente não se aprofunda por tema nenhum e dá palpite porque alguém falou para a gente, provavelmente um político. Ele falou para a gente que é assim, então eu acreditei, é assim, mas eu não fui checar. Eu não tive o senso crítico, eu não tive a capacidade de informar, eu não tive a minha autonomia de pensamento. Eu comprei uma informação e passei ela adiante como verdadeira e li na internet, recebi no WhatsApp como sendo verdadeira. Isso é muito ruim, né? Esse talvez seja o principal problema desta geração de vocês. Mas a minha também, como eu disse, fiquem tranquilos, não era esse turbilhão de informações, porque vocês têm muito mais essa forçação de informação, e aí caem, como eu disse, em bolhas, né? Mas nós também não tivemos a formação política e também nos davam determinadas informações como queriam também. A importância do voto. A importância do voto, como eu disse, é só ir lá e votar, tal. Não é. A importância do voto é participar da atividade política, depois do fim que aparece na urna, continuar o exercício da cidadania, o exercício da participação política, que hoje está mais fácil, com internet, com e-mails, etc., etc. E a gente podia usar toda essa democracia virtual, essa modernidade a nosso favor. E é isso que a gente espera que a gente faça. O sistema eleitoral, esse, então, a gente imagina que a gente... Preocupem, não comecem a criticar o nosso sistema. Preocupem, não comecem a criticar o nosso sistema representativos de toda a sociedade. Existe um sistema eleitoral da Austrália, eu estudei essa parte, então por isso que eu estou me lembrando, mas assim, é um sistema bastante interessante, né? Nova Zelândia também, enfim. Mas você veja, o sistema americano, que é considerado, né, todo mundo falava, a maior democracia do mundo, é um sistema que pode não eleger o presidente mais votado, como já aconteceu em pelo menos 2 oportunidades que eu vi. O presidente da República que ganhou nos Estados Unidos não foi o mais votado pela população. O que, pelo menos na nossa cabeça, e eu estou falando aí do sistema majoritário, aqui o nosso sistema ganha aquele que tem mais voto. Mas o nosso sistema proporcional não é assim. Então tem que fazer toda uma conta. Ele é difícil de entender, mas seria importante que todo mundo entendesse minimamente como funciona o nosso sistema proporcional, para a gente não sair falando bobagem, até como falando assim, olha, se todo mundo votar nulo, anula a eleição. Fake news. Né? Se tiver 50% mais 1 de voto no branco e nulo, está anulado a eleição. Toda eleição vem essa informação. Não é verdade. Então, e a gente ter conceitos também de direitos humanos. É extremamente importante que a gente tenha conceito de direitos humanos, também para não sair por aí dizendo que direitos humanos é direito de bandido. Né? Isso não é verdade. A importância dos direitos humanos na história do mundo faz com que nós tenhamos aqui hoje e tenhamos uma convivência pacífica, pelo mais ou menos, né? Mas tenhamos uma mínima consciência, que tenhamos alguns direitos, né? Quando a gente fala até de direitos sociais, etc., etc., né? Tudo é uma evolução, né? Hoje, quando a gente fala de direitos de minorias, evidentemente que isso não se tinha lá atrás. Se a gente voltar na Revolução Industrial, trabalhar mais de 48 horas semanais é extremamente comum. Não ter descanso era extremamente comum.
Ninguém falava em 13º. Aliás, até pagamento passou a ser um direito conquistado. Salário, aposentadoria, são todos direitos conquistados na história da humanidade. Então, a gente não pense que 13º, salário, aposentadoria, direitos sociais, etc., etc., eles surgiram do nada, eles sempre existiram. Não, eles não existiram, eles são conquistas. E direitos humanos, e aí é que vem a história, até para presos, é também, de fato, uma novidade. Que você pode tratar um humano com dignidade, mesmo que ele tenha cometido um crime. Isso talvez não é... a gente, às vezes, critica esse fato, né? Mas é importante que a gente saiba que também uma inquisição, uma forma de tratamento diferenciado aí com um preso não é uma coisa que respeite a condição de ser humano. Né? Mas, enfim, essas questões ainda podem até ser debatidas, discutidas, aumentadas, ampliadas, diminuídas, mas o que é importante é que a gente precisa se apropriar de alguns conceitos. E hoje um conceito importante, não estava... quando vocês vão ler o que é cidadania, o que é participação política, como adquirir cidadania, não está, mas agora tem uma corrente que está incluindo, é a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade. Inclusive, tem uma discussão grande aí com um cientista político famoso, ele acha que não tem que ter, mas existe uma corrente muito grande que fala hoje a sustentabilidade faz parte de quando você vai aprender a falar sobre cidadania e política, você tem que falar de sustentabilidade. Acho que talvez faça sentido, né? Sendo que o mundo que a gente participa e vive é um mundo que precisa de mais cuidados para que a gente continue existindo nele aqui e que a gente consiga sobreviver nele com as questões de aquecimento global, etc., etc., etc. Mas voltei agora lá ao começo, né, que eu disse para vocês assim, vocês não são o futuro do país. Não são. Que triste, né? E você sabe que eu sempre também fui, vocês também ouviram, aposto que falar, você é o futuro dessa nação. Né? Mas sabe por que vocês não são o futuro da nação? Porque, na verdade, vocês são o presente da nação. É o presente porque vocês já votam, porque vocês têm a sua cidadania ativa. Então, o que falar de futuro é falar de presente. Vocês podem, hoje, sim, participar da vida política do país. Vocês devem se apropriar das questões da política. Vocês devem participar ativamente. E aí não importa, quando eu falo isso, eu falo assim, putz, eu não quero ser candidato. Não, ninguém falou isso. Né? Até porque, se candidatar é uma opção aí mais à frente, quando você estiver mais maduro, se você quiser. Mas participar ativamente da política significa dizer que vocês devem participar da vida política do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Comece participando da sua rua. O lixo, a falta de árvore, alguma coisa do tipo. Vocês vejam que vocês podem mudar e conseguem mudar se quiserem. Depende muito de nós. Comece a exercitar democracia dentro de casa, porque é muito bonito falar de democracia, né, e a gente não exercitar ela dentro de casa. E a relação de democracia a gente tem com os pais, com os avós, com os irmãos, no nosso dia a dia. E veja, não é fácil, viu? Não é fácil, porque exercício de democracia significa, às vezes, ceder aquilo que a gente pensa e acha que é o correto. Tentem começar a exercer a democracia no dia a dia, vocês vão ver como é difícil. Portanto, aqui quantos deputados são? 40 deputados. Imagina lá em Brasília, 503 agora aumentou. Então, 40, e aí tem que chegar em um acordo. Quando eu dou aula de processo legislativo, que
é uma matéria que eu gosto, tem um exercício que a gente faz. Eu dou aula, falo lá, não sei o quê. Aí vocês, né, todos os alunos, estou falando vocês, os alunos, né, e é muito comum. Porque eles falam, mas fica lá aquela conversa toda, eles não resolvem nada, não sei o quê, blá. E a gente vê na televisão, né? Eles fazem isso, né? Eles ficam lá conversando e tal. Falam, eles não estão prestando atenção em nada e tal. Pois é por isso que chama parlamento, que vem de parlar, de falar, né? É de tentar chegar a um acordo. Então, se conversa muito no parlamento para se chegar a um denominador comum, a chegar a uma proposta única, e nem sempre isso é fácil. Imagina com 500 parlamentares, com 80, com 40, com 55, né, a Câmara de São Paulo, ou 94, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Enfim, não é fácil. São pessoas que pensam diferente, que têm compromissos diferentes, mas a gente tem que chegar num acordo. Então, um exercício que eu sempre faço lá é o seguinte: a gente divide a galera em partidos políticos fictícios, cada um vai defender uma bandeira, aí eu pego e falo assim, cada um faz aí um projeto de lei, né, e a gente aí institui uma mesa diretora, um presidente, os líderes do partido, agora nós vamos ter que escolher um projeto para votar, e aí o que acontece? Todo mundo quer aprovar o seu projeto, mas não pode, não dá. Então, vamos ali aprovar 3, 4 projetos. E aí é muito engraçado, porque é infalível. Já faço isso há 20 anos. Não teve uma vez que não reproduziram exatamente as críticas que se faz aos políticos, né? Então, se cria aquele todo mundo conversando, e, às vezes, é muito engraçado que eu chego e não consegue votar um projeto. Ninguém chega a uma solução, não consegue a uma conclusão de votar projeto. Portanto, esse exercício de conversar, esse exercício de a gente chegar e fazer o que é democracia, de conversar, de discutir, de conseguir abrir mão de determinados pensamentos e coisas que a gente tem muito forte, é muito difícil. Não parece, mas é super difícil. E a gente tem que tentar fazer isso, né? Então, a educação legislativa... E, veja, porque eu estou falando disso, porque a educação legislativa é isso que esta casa produz. É esse conhecimento. Embora as pessoas podem achar que isso não é um conhecimento, isso é um conhecimento muito grande. Você saber discutir, você saber conversar, você saber defender propostas, saber defender opiniões, mas também saber o momento correto de recuar em determinadas opiniões e conseguir construir algo. E conseguir construir algo é um processo bastante difícil. Mas a gente tem que aprender a fazer isso. E cada vez mais, e essa é a única solução. Como eu disse, a única solução possível é pela política. Não se enganem se alguém falar o contrário. Não é. Não existe outra solução se não for pela política. Ao contrário disso, seria uma ditadura, né? Ao contrário disso, seria viver num regime de exceção, sem democracia. Não me parece que é esse o caminho que ninguém quer. Ou talvez alguns queiram. Mas, assim... aí é uma opinião, um ponto de vista. Eu acho que a democracia é realmente um sistema muito difícil, tem as suas imperfeições, certamente tem as suas imperfeições, porque uma outra coisa que venderam para a gente, uma época, democracia é a vontade da maioria. Não é. Democracia é a vontade do povo, mas de todo ele, enquanto possível. E é aí que está a dificuldade, porque mesmo aquele que é minoria dentro de um quadro de maioria de determinada opinião, ele tem seus direitos, e os seus direitos devem ser respeitados. Como que nós vamos fazer isso? Porque já que a maioria pensa de uma forma diferente, então a minoria... Não me interessa o que a minoria pensa. Não é. Isso não é democracia. A democracia é dar voz a todos. E aí é a dificuldade, e aí está a beleza de viver a democracia. E, portanto, não é nada fácil. E, como eu disse, a gente não nasce democrata, a gente aprende a democracia. E precisamos exercer. E eu acho que, nesse programa aqui, vocês terão uma excelente oportunidade.
ao visitar um parlamento, ao conhecer como nasce a lei, como funciona o processo legislativo, ao olharem uma sessão legislativa, olhar a sessão de uma comissão, onde se debate, né, os projetos de leis, é extremamente importante para a nossa vivência. E eu acho que, se vocês gostarem disso, como engenheiros, como advogados que serão, como jornalistas que serão, enfim, cada um na sua carreira, vocês terão uma carreira diferente, porque é uma carreira que te dá uma visão ampla da sociedade, que eu garanto para vocês, 90% da população brasileira não tem essa visão. E isso faz uma diferença muito grande. E o que o Diego disse aqui é muito verdade. Ele disse, mudou a minha vida. É exatamente isso. Vocês vão ver que vocês vão abrir os horizontes para outras coisas que vocês não conheciam. Independente de vocês participarem de política, da atividade política, isso vai mudar a vida de vocês como carreira. Por exemplo, porque eu conheço jornalistas que não conhecem, que querem cobrir política e não conhecem a política. Se ele conhecesse, isso faria uma diferença muito grande. Engenheiros, advogados, médicos, etc., etc., com outras carreiras, que conhecem de política, isso é um diferencial bastante grande na hora de dialogar, na hora de conversar, na hora de encontrar caminhos para resolver problemas. Portanto, aproveitem muito bem essa oportunidade que essa casa dá a vocês, que a Escola Legislativa, né, da Assembleia Legislativa, dá essa oportunidade a vocês. Aproveitem. É muito bacana poder participar disso. Vocês terão um diferencial na carreira de vocês e, portanto, o estágio visita, ele parece aí pequeno, é só uma semana, mas é uma semana muito rica de informações, é uma semana de transformação. E a educação, ela, como um todo, e aí não estou falando só do programa, mas o processo de educação no Brasil, que é muito ruim, né? Mas ele deve ser um processo de educação transformadora. A ideia é transformar a vida de pessoas. A educação, ela não é só ali sentar no banco escolar e aprender 2 mais 2, a história do Brasil ou geografia, tudo isso evidentemente é importante, mas o importante é quando a educação transforma a vida das pessoas. E aqueles que são educados realmente transformam as suas vidas e têm oportunidades diferentes. Isso, todas as pesquisas no mundo todo demonstram que países que investiram em educação tiveram resultados nos seus PIBs, tiveram resultado na sua transformação enquanto país, crescimento enquanto país, o investimento em educação. Então, eu acredito muito que qualquer investimento que seja feito em educação é a nossa única solução de mudar esse país para melhor. E isso, repito, independente de ideologias, né, porque não importa quem seja o nosso governante, mas o importante é que se invista pesadamente em educação. E esse é o recado. As escolas do Legislativo fazem educação legislativa, fazem um trabalho muito importante na educação para a cidadania, e esse é o recado que eu trago. Conheçam as escolas do Legislativo. Se no município de vocês não tem escola do Legislativo, reclamem lá com o vereador para que ele crie a escola do Legislativo, porque ele pode mudar a realidade de jovens lá no município de vocês, criando programas dentro da Câmara Municipal. É isso, muito obrigado e façam um bom proveito do estágio visita. E depois, se alguém me perguntar aí como é que funciona o sistema eleitoral, eu prometo que eu respondo aqui fora, mas era que é muito chato, é uma conta. Então, por isso que eu não quis falar dele, mas se vocês quiserem, depois a gente fala disso. Parabéns e aproveitem essa oportunidade de estágio visita. Só um minutinho aí que a gente está vendo os avisos paroquiais para vocês. Aí, tá.
Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco desse conhecimento que o Lamari traz para nós, né? Tem formação na área, enfim, uma pessoa que tem bastante conhecimento, não é à toa que está como presidente da nossa associação brasileira, né, de escolas legislativas e contas. Que vocês realmente aproveitem essa semana. Todo esse time aqui, ele trabalha para que realmente vocês possam ter uma experiência bastante exitosa, bastante prazerosa também, né? E que realmente no final desse estágio visita que vocês terão conosco aqui, vocês alcancem as expectativas que vocês criaram quando se inscreveram, né? E se disponibilizaram a estar aqui, aprendendo um pouco do Poder Legislativo, aprendendo um pouco e absorvendo um pouco da educação legislativa ao qual nós nos propomos. Bom, vamos lá. Por hoje se encerra. Vocês vão retornar, para quem mora aqui em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, vai voltar para suas casas, enfim, né? Mas o pessoal que está hospedado, vocês já foram recepcionados, eu acho que todos, né, no hotel, enfim, estão bem instalados. Amanhã, às 7h45, nós temos o recredenciamento, ou seja, né, vocês bipam ali novamente a entrada de vocês, e daí a gente começa com o processo legislativo. A professora Hilda vai falar a parte inicial do processo legislativo, e aí a sequência, a CCJ, às 10 horas da manhã. Aí às 14 horas tem aula novamente, coffee break, e a participação da sessão plenária às 15h30, às 16 horas, sessão plenária no nosso plenário da Assembleia, ok? Uma boa noite a todos, um bom descanso e até amanhã.